Uma nova visão da sociedade. Robert Owen, parte 2. Oh, ciência. Oh, tecnologia. E o que mais? E história. Ciência, tecnologia e história. Episódio de hoje: Uma nova visão da sociedade. Robert Owen. Segundo ensaio. Os princípios do ensaio original, continuados e aplicados em parte para a prática. Então aqui nós estamos continuando os ensaios de Robert Owen. Se você está perdido, caiu de paraquedas aqui, você pode ir até o primeiro vídeo do curso para começar por lá. A gente está aqui no segundo ensaio, né? O Owen começa o ensaio dedicando a amigos e conterrâneos. Diz ele que seus esforços imediatos e unidos nessa causa possam ser o meio de iniciar um novo sistema de ação que gradualmente removerá os males desnecessários que afligem a atual raça dos homens. É o desejo ardente de seu companheiro Robert Owen. Bem, o Owen ele agora está tentando explicar como se aplicam os princípios dos quais ele falou no primeiro ensaio, mas falou de maneira geral, maneira teórica. Agora ele vai dar uma explicação prática. Diz ele: apenas os princípios gerais foram desenvolvidos no primeiro ensaio. Nesse sentido, será feita uma tentativa de mostrar as vantagens que podem ser derivadas da adoção desses princípios na prática e de explicar o modo pelo qual a prática pode, sem inconvenientes, ser geralmente introduzida. Então está falando que ele vai mostrar agora um exemplo prático dos seus princípios. Diz Owen que o exemplo é uma coisa muito importante para as crianças. Ele fala: nenhum sentimento curto pode de fato encontrar lugar em qualquer mente que tenha sido ensinada claramente a entender que crianças em todas as partes da Terra foram, são e serão eternamente impressionadas com hábitos e sentimentos semelhantes ao de seus pais e instrutores. O Owen acredita que a educação pode criar empatia e evitar conflitos. Ele diz: esses princípios não podem deixar de criar sentimentos que, sem força ou produção de qualquer motivo antagônico, levarão irresistivelmente aqueles que os possuem a levar em consideração a diferença de sentimentos e maneiras, não apenas entre amigos e compatriotas, mas também entre os habitantes de todas as regiões da Terra, incluindo seus inimigos. Com essa percepção da formação do caráter, não há fundamento concebível para o descontentamento privado ou a inimizade pública. Então a educação ela pode acabar com conflitos entre as pessoas próximas, conflitos entre países. O Owen diz que uma educação eficaz ensina o indivíduo a se colocar no lugar do outro. Ele fala: a criança que desde a infância foi instruída racionalmente sobre esses princípios, prontamente descobrirá e rastreará de onde surgiram as opiniões e os hábitos de seus associados e por que os possui. O Owen também fala que uma educação eficaz ensina o indivíduo a ter compaixão. Diz ele: tais são as impressões que esses princípios causarão na mente de toda criança assim ensinada. E em vez de gerar raiva ou descontentamento, produzirão compaixão e piedade por aqueles indivíduos que possuem hábitos ou sentimentos que lhe parecem destrutivos de seu próprio conforto, prazer ou felicidade. Segundo Owen, ajudar o próximo pode ser fonte de prazer. Diz ele: o prazer que ele não pode evitar de experimentar por esse modo de conduta também o estimulará aos esforços mais ativos para retirar as circunstâncias que cercam qualquer parte da humanidade com causas de miséria e substituí-las por outras que tendem a aumentar a felicidade. Ou então, nesse ponto, faz uma referência ao Evangelho. Owen diz: ele também nutrirá, ele quem, né? Aquele que foi educado, né, de maneira adequada desde a infância, ele também nutrirá fortemente o desejo de fazer o bem a todos os homens e até aqueles que se consideram seus inimigos. A gente pode observar uma similaridade entre o que o Owen diz aqui e o que está no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 27. Mas a vós que isto ouvis, digo: amai a vossos inimigos, fazei bem ao que vos odeiam. Owen também antecipou um problema de abordagem no combate às fake news.
Diz ele, esses ensaios, no entanto, pretendem explicar o que é verdadeiro, e não atacar o que é falso, pois explicar o que é verdadeiro pode melhorar permanentemente, sem criar sequer um mal temporário, ao passo que atacar o que é falso, muitas vezes, é produtivo de consequências muito fatais. Então, nesse ponto aqui, o Owen fala que às vezes você tentar atacar muito a mentira, você pode acabar ajudando ela a se propagar. Owen explica por que os princípios dos quais ele fala não foram aplicados antes, porque pode ser, nossa, esse princípio é tão bom, por que então ninguém fez isso antes? Diz ele, a causa imediata deles foi a ignorância parcial de nossos antepassados, que apesar de adquirirem algum conhecimento vago e desarticulado dos princípios sobre os quais o caráter é formado, não puderam descobrir a cadeia conectada desses princípios e, consequentemente, não souberam como aplicá-los à prática. Owen acredita que a imprensa ajudou a humanidade a conhecer os erros do passado. Diz ele, os fatos que pela invenção da imprensa têm se acumulado gradualmente, agora mostram os erros dos sistemas de nossos antepassados de maneira tão distinta. Então ele fala que assim, o que ajudou, né, o que preparou o ambiente para que esses princípios possam finalmente ser aplicados, é o fato de que agora há conhecimento documentado sobre o passado. Então, o Owen está vivendo um momento em que há grande disponibilidade de livros. Depois da invenção da imprensa, ficou muito mais fácil imprimir cópias de livros. Então, era muito mais complicado ter acesso a documentos, ter acesso a relatos, ter acesso a livros e, consequentemente, ficar conhecendo a história de outras pessoas, de outros povos, e aí poder aprender com os erros anteriores. Owen acredita que as pessoas cometem crimes por não terem outra perspectiva e que só punições não resolvem esse problema. Você vai falar, você Owen é comunista, né? Não, na verdade ele não era, tá? Mas ele era socialista. Diz ele, tais são as leis que promovem punições por uma variedade muito grande de ações designadas crimes, enquanto aqueles de quem essas ações procedem são regularmente treinados para adquirir nenhum outro conhecimento além daquele que os obriga a concluir que essas ações são as melhores que poderiam realizar. Então o Owen está criticando a questão de que você só combate o crime punindo o crime, depois que aconteceu. Owen afirma que há uma formação institucionalizada de criminosos. Por mais tempo, ele pergunta por quanto mais tempo continuaremos a permitir que geração após geração seja ensinado o crime desde a sua infância, e quando assim ensinado, caçá-los como animais da floresta até que fiquem enredados além da fuga nos labores e redes da lei. Então o Owen está criticando o sistema educacional do tempo, né, dele, do local dele. Ele fala que ele forma os criminosos. Daí depois que forma os criminosos, aí eles são perseguidos. Para Owen, a educação pode mudar radicalmente a sorte das pessoas. Diz ele, podemos por um momento hesitar em decidir que se alguns daqueles homens a quem as leis, dispensadas pelos atuais juízes, condenaram a sofrer punições capitais, tivessem nascido, treinados e circunstanciados, como esses juízes nasceram, foram treinados e circunstanciados, que alguns daqueles que assim sofreram teriam sido os mesmos indivíduos que teriam proferido as mesmas penas horríveis sobre os atuais dignitários altamente estimados da lei. Então Owen diz que a diferença entre os juízes e as pessoas a quem os juízes condenam é a sua formação, o seu nascimento, o seu treinamento. Isso é o que diferencia. Então ele fala que a educação que define o destino, que define a sorte das pessoas. Owen faz uma provocação. Ele provoca o leitor a questionar os motivos que levam as pessoas para as prisões. Diz ele, deixe que sentimentos de humanidade ou justiça estrita induzam você a dedicar algumas horas a visitar algumas das prisões públicas da metrópole e a perguntar pacientemente, com gentil solicitude solidária, de seus vários habitantes os eventos de suas vidas e as vidas de suas várias conexões. Em seguida se desenrolam histórias que devem prender a atenção, que revelam sofrimentos, miséria e injustiça. Vamos só pensar que o Owen está falando de visitar prisões na Inglaterra, isso no século
XIX, primeira metade do século XIX, em que não era muito difícil você ir para a cadeia se você fosse pobre. Tá? Não podemos generalizar dizendo que todo mundo que está preso porque foi um erro da justiça ou só porque é pobre, né? E porque não teve escolha. Então também é preciso colocar um pouco de conscientização sobre o que o Owen está dizendo. O Owen está colocando a maioria dos casos, né, que na situação em que ele estava realmente era verdade. E aí Owen diz que há uma solução para esse problema e que ela é factível, diz ele, mas os princípios envolvidos nesta nova visão da sociedade apontarão um remédio que é quase a própria simplicidade, possuindo não mais dificuldades práticas do que muitos dos empregos comuns da vida. E aí ele vai então apresentar finalmente essa solução. Nós vamos apresentar essa solução no próximo vídeo, continuando esse aqui, para que ele não fique muito longo. E aí você possa sair para tomar um café, ir ao banheiro. Então você continua na sequência do vídeo aqui. Obrigado por ter assistido até agora. E não perca a aula. Já vai curtindo aí e se inscrevendo no canal.